Olá, pessoal! Muito bem-vindo a mais uma coluna tributária aqui no Portal Contábeis. Eu sou a professora Camila, sou tributarista e aqui nós discutimos assuntos da área fiscal, da área tributária. A gente tem muito ouvido falar da reforma tributária, mas ela ainda está em desenvolvimento, está em tramitação, ainda é necessário alguns pontos de ajustes. Então, enquanto isso, nós temos que continuar apurando os nossos tributos normalmente, inclusive teremos que responder por eles aí no mínimo por 5 anos. Observando isso e algumas dúvidas que nós temos no nosso fórum aqui do Portal Contábeis, inclusive se você não participa do nosso fórum, eu indico você se inscrever, porque tem muito assunto, muito debate importante e necessário para a gente da área fiscal. Observando isso, hoje nós vamos tratar das contribuições, da forma de apuração das contribuições, observando o lucro real pela modalidade da não cumulatividade. Eu sempre falo para os meus alunos, nos nossos cursos, nos nossos debates, que muitas vezes se confunde sempre o lucro real atrelado à apuração das contribuições pela não cumulatividade. E isso não é uma regra, isso não está estipulado, amarrado na legislação. Via de regra, podemos ter esse cenário sim. Por quê? Porque a empresa já está apurando o IR e a contribuição social pela forma do real. Então, ela já tem toda a contabilidade dela desenhada dentro de processos, porque se você não tem isso, você não consegue apurar o seu resultado para o lucro real. Então, uma vez que já está tudo escriturado, você consegue fazer a apuração pela não cumulatividade de uma forma mais criteriosa. Então, hoje nós vamos entender como que nós formamos essa base de tributação. Como que a gente constrói um mapa fiscal. Você que está entrando na área fiscal e não conhece, vem com a gente. E você que já é da área fiscal, se você já apurou as contribuições pelo presumido, vem com a gente também, que você vai aqui aprender um pouquinho mais. Quando nós falamos de PIS e COFINS, observando pela dinâmica da não cumulatividade, o nosso mapa, a nossa apuração, ela vai ter duas segregações. Uma parte do meu mapa vai ser aplicada às minhas receitas, ao meu faturamento, aos meus ganhos. Então, na primeira parte do mapa, eu vou ter ali as minhas operações de saída, as minhas vendas. Eu vou ter ali as minhas vendas que são oriundas de nota fiscal de serviço, de nota fiscal de mercadoria, de conhecimento de transporte. Então, eu vou ter ali toda a minha parte do meu faturamento, as minhas receitas. Claro, eu vou ter também os meus abatimentos, as minhas devoluções e outras receitas. Essas outras receitas, se elas forem receitas financeiras e você estiver dentro do lucro real pela não cumulatividade, essas receitas serão tributadas numa alíquota diferenciada. Então, você também vai precisar fazer uma outra linha nesse mapa para isolar essa informação. Não pode deixar junto ali com o seu faturamento, com a sua receita, das suas operações ali do seu core. Primeiro ponto de atenção. Então, a gente já tem duas divisões dentro do nosso mapa de tributação. Dentro desse mapa, é importante também nós identificarmos quais são as operações que são oriundas de documento fiscal e as informações, os documentos que são oriundos de lançamentos contábeis. Mas, professora, por que eu vou precisar fazer essa segregação no meu mapa, né? Porque lá no SPED de contribuições, porque quem gerar um SPED de contribuições aí na sua empresa, no seu departamento, vai utilizar esse mapa, essa apuração de subsídio, obviamente. Então, quando ela for fazer os filtros para conseguir fazer o comparativo, a conferência com o SPED de contribuições, ela vai conseguir fazer um filtro do que é o bloco F, ali, que são os documentos não fiscais, com os demais blocos dos documentos. Então, é um ponto importante. Lembre, a gente já discutiu aqui em outra aula a importante compreensão da obrigação acessória, da obrigação principal. Vamos fazer um adendo aqui na nossa aula
só para a gente isolar essas informações. Obrigação principal, recolhimento pecuniário aos cofres públicos. Então, a obrigação principal do contribuinte é recolher o tributo para o cofre público. A obrigação acessória é um instrumento legal, é a formalização dessa matriz de tributação, que no caso aqui é o nosso SPED de contribuições. Poderia ser o SPED, CMS, a própria nota fiscal, a GIA, a DAP, a DIME, a E-Financeira, o REINF e por aí sucessivamente. Então, a gente constrói um mapa de apuração para cumprir a obrigação acessória, fazer o recolhimento lá das contribuições. O mapa também será subsídio para que a gente possa conferir a nossa obrigação acessória, que é o nosso SPED de contribuições, que vai ser ali no segundo mês subsequente do mês de competência. Então, primeiro a gente pagamos o PIS e COFINS, depois a gente entrega o SPED de contribuições. E este mapa, que hoje a gente está estudando a construção dele, essas divisões são super necessárias e importantes. Então, voltando a essa construção desse mapa, primeiro, na primeira parte do mapa, eu vou ter elencado as minhas receitas, se são oriundas dos meus documentos fiscais ou não. Aí eu venho para o próximo bloco, identificando receitas financeiras, porque a alíquota é diferenciada, ela tem uma alíquota reduzida, isso é super importante. Eu posso criar uma coluna na frente desses valores, né, ali por mês. Eu não sei como é que você faz o seu mapa. Se você puder, deixa aqui pra gente nos comentários. Você pode incluir uma coluna, documento fiscal, documento contábil, documento fiscal, documento contábil. Por quê? Porque lá no SPED de contribuições, os documentos que são de origem contábil, eles vão fazer composição no bloco F. Eles vão fazer composição dentro do bloco que ele está reservado para as apurações que não tem XML, que não tem documento fiscal, não tem nota. Então, a gente vai observar documentos não fiscais, nós vamos observar os lançamentos de imobilizado, de depreciação. E os documentos fiscais, eles têm os blocos específicos. A gente tem o bloco A, com as notas fiscais de serviço. Nós temos o bloco C, que são de documentos fiscais modelo 55, que são as notas de mercadorias. Nós temos o bloco D, que é o bloco de documentos fiscais, modelo 55, ou 66, né? Na verdade, o 66 não, que ele vai no bloco C500, ele está dentro do C, mas não dentro do C100. E esse bloco do C, ele vai apresentar os documentos ali que tem a circulação de mercadorias. No bloco D, nós teremos os documentos que fazem parte da prestação de serviço, mas que tem modelo 55. Então, é importante, sim, a gente fazer essa identificação para contribuir na nossa conferência. Nós temos aqui um vídeo onde a gente sempre determina a importância do compliance tributário, da conformidade tributária. Então, não tem jeito da gente conversar aqui de tributo, de matriz de tributação, de obrigação acessória, sem remeter à conformidade, ao compliance que a gente precisa aplicar na nossa área. E nesse último bloco que a gente vai ter de apuração de documentos, nós temos as nossas entradas. E aqui é um ponto super importante. As nossas entradas, nós sabemos que podemos nos creditar, né? A gente está dentro da dinâmica da não cumulatividade, onde é permitida a tomada de crédito daqueles itens que são considerados essenciais e relevantes para a nossa operação. Temos a publicação aí da instrução normativa, nós tivemos a publicação lá em novembro da instrução 2121, que veio esclarecendo muitos aspectos importantes que ficavam ao nosso critério de interpretação, e agora em julho foi publicado novamente uma revogação da 2121, que super veio elucidar mais ainda essa questão da tomada do crédito, mas também continuamos a observar o critério da essencialidade e relevância. Então, nesse bloco de entradas, eu vou identificar quais são esses documentos ou quais são essas operações contábeis às quais eu tenho direito ao crédito por entendimento, por interpretação, ou de fato por aquilo que está sendo aplicado ali na sua operação.
e eu vou fazer a mesma identificação. É documento fiscal? É documento contábil? É um lançamento contábil? Porque quando você for fazer a conferência lá com seu espécie de contribuições, você vai conseguir identificar o bloco a qual aquele valor está inserido. Isso é muito importante. Ainda observando essa questão da tomada do crédito, vocês lembram da tese do século, onde o contribuinte ali foi angariado o direito de fazer a exclusão do ICMS destacado na saída? Ok, não podemos esquecer que agora, desde maio, né, nós também estamos excluindo o ICMS da base de cálculo das notas de entrada. Então, é importante você ter um documento de apoio, um controle de apoio, para que você tenha, tenha critério para fazer a conferência. Você está fazendo a exclusão desse ICMS da base de cálculo das contribuições na entrada e na saída? Você tem um controle a parte dessa base suspensa? Isso é muito importante. Até porque a própria Receita, ela publicou o manual de orientação de como que nós vamos fazer essa informação, como que nós vamos levar essa informação para a Receita Federal. E nas entradas, eu tenho as entradas das minhas compras, as minhas compras que são compras para comercialização, eu posso ter compras para insumo, eu posso ter energia elétrica, eu posso ter imobilizado, que vai entrar lá no bloco F, minhas depreciações, lá no F120, F130, aonde a Receita pede a determinação da base cheia, a base suspensa e a base tributável. Então, se você não tem relatórios que vão te demonstrar isso, você vai transmitir o seu SPED sem estar seguro. Vai fazer o seu recolhimento sem ter a segurança que você está extraindo de fato ali o ICMS da base de cálculo das contribuições. Posto esses pontos, aí sim, a gente vai chegar, né? Claro que você pode ter outras deduções, outros ajuizamentos, né? Você pode ter alguma ação que já foi transitada e julgado, que vai reduzir essa sua contribuição a ser recolhida. Mas olha como é importante fazer essa matriz de tributação, esse mapa tributário dentro da sua empresa, segregando, porque aí o entendimento fica muito mais fácil. E quem pegar esse mapa para analisar, para apurar, para conferir uma auditoria que pode ter na sua empresa, se tem capital aberto, vai ser solicitado, ou se não tem capital aberto, mas tem um departamento de auditoria interna, pode ser verificado isso, pedir a demonstração dessa base que está suspensa, porque ele vai reduzir a sua base de créditos. Então, isso é muito importante. E é esse ponto que nós aqui do Portal Contábeis queremos trazer para vocês. A importância da construção das nossas bases de cálculos em formas concretas, para que a gente tenha ali uma tranquilidade para fazer as nossas apurações, os nossos recolhimentos, para fazer ali aos cofres públicos. Espero que esse vídeo aqui tenha auxiliado você, elucidado. Se você tinha algum tipo de dúvida, deixa aqui para nós. Se você tem essa abertura dentro desse detalhe, entradas, saídas, fiscal, contábil, o que é receita financeira, para ficar tudo ali dentro de uma forma muito visual. E eu espero você na nossa próxima coluna tributária. Fiquem com Deus e até a próxima.